Vão fazer agora a ponte aérea aqui do Brasil direto para os Estados Unidos, porque nessas últimas horas de segunda-feira, Donald Trump e Kamala Harris fazem os argumentos finais aos eleitores que vão às urnas na manhã de terça-feira, a partir de amanhã, terça-feira. O foco dos candidatos nessa reta final é o mesmo, como a gente explicou, estado da Pensilvânia. E por lá, as pesquisas de opinião mostram um cenário acirrado e uma disputa que deve ser decidida voto a voto, por isso o nosso olhar atento para esse estado. Vamos ao vivo então com Mariana Jangiacomo, que chega com os detalhes, vai aparecer aqui com a gente. Muito boa noite, Mariana, muito bem-vinda. Queria começar te perguntando como foi o dia então de Donald Trump, o que ele falou, por onde passou. Muito bem-vinda à nossa cobertura especial. Oi, Juliana, obrigada. Boa noite a todos. Pois é, dia intenso para Donald Trump, visitando 3 estados, né? No mesmo dia, 3 estados pêndulo. Donald Trump começou o dia na Carolina do Norte, seguiu para a Pensilvânia, estado importantíssimo, estado que definiu as eleições em 2020 e agora à noite faz um discurso também no Michigan, ou seja, agenda apertadíssima nesses últimos dias, nessa reta final. E agora, Ju, é interessante a gente observar que, claro, né, os esforços dos candidatos são, obviamente, para receber mais votos, só que nessa reta final ganha destaque um outro aspecto, que é convencer as pessoas de que realmente vale a pena votar e ter a certeza, né, garantir de que as pessoas sabem como votar. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos não existe uma lei eleitoral que valha para todo o país, então existe muita confusão sobre as regras, sobre onde votar, sobre horários de funcionamento das urnas. Então os candidatos acabam trabalhando nisso também, as equipes de campanha trabalhando para informar as pessoas e para realmente fidelizar o eleitorado. Inclusive, uma curiosidade é que muitas das pessoas que dizem que vão votar para Donald Trump, o eleitorado de Donald Trump é visto por analistas aqui nos Estados Unidos como um eleitorado menos confiável do que o de Kamala Harris. Você tem, por exemplo, muitos homens jovens que dizem que vão votar em Donald Trump, mas esse eleitorado, esse grupo, essa parcela do eleitorado é uma parcela menos confiável, uma parcela que pode ser que simplesmente não apareça para votar, já que o voto não é obrigatório. Então, agora, nessa reta final, o trabalho dos candidatos é muito mais nesse sentido, de fidelizar realmente esse eleitorado que já foi cativado, né? O eleitorado que já foi convencido. É muito difícil agora, a essa altura do campeonato, alguém virar o voto, mas sim ter a certeza de que essas pessoas que já decidiram ou por Donald Trump ou por Kamala Harris saiam e realmente votem, já que o voto não é obrigatório. E olha, o esforço da equipe de campanha de Donald Trump, fontes disseram à CNN, é para que agora, nesses últimos dias, aliás, hoje no último dia, né, afinal a gente está agora na véspera da eleição, é para que ele seja curto, direto, simples nos discursos. Isso para evitar qualquer tipo de polêmica, para evitar qualquer tipo de deslize, de gafe que possa pegar mal e que possa prejudicar Donald Trump amanhã. Essas informações são da equipe de campanha de Donald Trump, informações que foram passadas para a CNN aqui dos Estados Unidos e que mostram, né, como é o clima nos bastidores da equipe de Donald Trump, principalmente depois daquela polêmica sobre Porto Rico, né, aquela piada, entre muitas aspas, a gente precisa dizer, que o comediante fez em um comício em Nova York sobre Porto Rico, se referiu a Porto Rico como uma ilha flutuante cheia de lixo. Isso pegou muito mal, repercutiu muito aqui nos Estados Unidos. É lógico que a oposição, é lógico que Kamala Harris explorou muito e continua explorando ainda nesse último dia essa questão de Porto Rico. O eleitorado latino enfurecido, latinos, né, ficaram muito bravos e houve o temor, a equipe de Trump ficou com medo de que isso fosse fazer pessoas, né, de que isso possa fazer, na verdade, pessoas que não iriam votar, votarem só por raiva dessa piada, entre muitas aspas. Tanto que a equipe de campanha de Trump depois emitiu um comunicado dizendo que a fala desse comediante não reflete a visão de Trump, não reflete a visão da campanha. Mas, claro, então isso demonstra, né, a preocupação. É muito raro você ter isso, você ter uma equipe de campanha de um candidato emitindo um comunicado depois dizendo que alguém que falou no comício não disse algo que não reflete a visão do próprio candidato. Então, isso mostra a gravidade, a seriedade do que aconteceu. Realmente pode prejudicar muito Donald Trump e para evitar que algo assim aconteça mais uma vez, a orientação é essa. A orientação é para que o ex-presidente seja direto, seja reto. Lembrando, né, claro, não foi ele quem fez o comentário, foi um comediante que foi convidado para fazer ali o comício. Depois Trump disse que não tinha ouvido a piada, disse que nem sabia quem era esse comediante, mas de qualquer forma essa é a orientação para Trump, porque agora
nesse momento não há mais, né? Não existe essa esperança de você virar o voto, de você convencer alguém que ainda está indeciso, mas dependendo do que for dito, você pode acabar desanimando alguém, né? Você pode acabar desanimando eleitores, você pode dar munição para o outro lado. Então, são últimas horas, últimos minutos arriscadíssimos, últimas horas antes da abertura das primeiras urnas aqui nos Estados Unidos. 78 milhões de pessoas já votaram no período de votação antecipada. O dia oficial de votação é amanhã, mas as primeiras urnas abrem agora já à meia-noite aqui do horário local, então 2 horas da manhã do horário de Brasília, em 3 condados de New Hampshire que tem essa tradição curiosa do midnight voting, né, do voto à meia-noite. Essas são as primeiras urnas abertas aqui nos Estados Unidos na terça-feira e o resto das urnas abrem ali na terça-feira pela manhã, mas os horários variam de estado para estado. Aqui em DC, 7 horas da manhã no horário local, 9 horas da manhã, horário de Brasília. Juliana. Também tem ali as suas peculiaridades a depender do estado. Muito obrigada, Mariana, pelas suas informações.